Tudo bem, Arthur? Beleza, e vocês? Obrigado pelo convite, viu? Um prazer tê-lo aqui conosco. Não vem me perguntar, que é rádio que eu não sei responder. É a marca registrada do Arthur. Tudo bem, Arthur? Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, o prazer é meu. Tá? Gente, ó, você pode fazer suas perguntas aqui para nós, através do nosso WhatsApp 95 300 8475 ou através do nosso facebook.com/Rádio ABC 1570. Estamos recebendo aqui Arthur Doval, ele que é do canal Mamãe Falei. E a gente, inusitado, né? A gente já começa por essa pergunta, porque eu sempre fiquei curioso por que esse nome Mamãe Falei. Porque o canal é o seguinte, na verdade ele trata de polêmicas, né, de coisas inconvenientes, e aí como eu sempre saio fazendo pergunta para as pessoas... Que elas não sabem responder, né, vamos deixar bem claro. claro. Eu pensei o seguinte, quem você vai saber responder, né? Quem que é a primeira pessoa que você faz uma pergunta inconveniente na sua vida? Não é sua mãe? Você não fica questionando ela, as coisas? Quando Então, você é criança, é ficou nessa de Mamãe Falei. É um nome diferente, assim, que não tem muito a ver Pegou bem, né? Porque eu não queria um nome tão sério, assim, tão pesado. Eu queria uma coisa leve, uma coisa que levasse ao humor. E aí surgiu esse nome aí e foi que foi. Não, ficou bem inusitado mesmo. O canal Mamãe Falei. Isso aí. E o Arthur é um fenômeno, né? Fenômeno, não. Obrigado. Fenômeno tá no Mamãe bombando. Falei. Arthur, mas por que essa ideia de fazer um canal específico assim? É da onde surgiu essa ideia para ir... Porque o foco sempre foi esse, ir nas manifestações. Na verdade sim, o meu canal, ele surgiu porque eu já estava indignado com uma série de coisas que você vai vendo durante a sua vida, você começa a entender como as coisas são absurdas, né? Eu sou conhecido como o cara, por exemplo, o cara que fica perguntando quanto rende o FGTS. A questão é, se você parar, você não precisa nem estudar muito, se você parar para ver o que é esse tal de FGTS, você começa a ver como que é absurdo o negócio. E eu falei, vou fazer um canal, né? Vou mudar o mundo, vou criar um canal, vou falar pra câmera e todo mundo vai assistir. Aí eu fiz um canal, falei pra câmera e ninguém me assistiu. Eu costumo falar, pessoal, eu tinha mais de 1.000 amigos no Facebook e menos de 100 inscritos no meu canal. Nem os meus amigos aguentavam. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente, preciso passar minha mensagem de uma maneira mais atrativa para as pessoas, não só eu falando aqui com uma câmera super chato. E aí o que eu fiz? Eu fui na minha primeira manifestação, que foi quando o Lula foi nomeado ministro da Casa Civil. Aí eu falei, esse pessoal tá fazendo manifestação, travando a Paulista, causando trânsito, e eles nem sabem o que é Casa Civil, eles nem sabem que na verdade eles estão fazendo essa manobra para salvar o Lula do Moro. Eu vou lá perguntar para eles então. Peguei minha câmera e fui. E aí enquanto eu tava lá na Paulista perguntando as coisas, eu falei, nossa, o pessoal realmente não sabe, isso aqui é um absurdo, meu. Eu achei que, menos pessoas, eu achei que as pessoas soubessem pelo menos o que elas estão defendendo, e não sabiam. E aí eu comecei a fazer isso mais e mais, principalmente nessa onda que teve de esquerda, em querer defender o Lula, defender a Dilma e tal. E agora com o país tão politizado como está, isso foi uma onda, né? Uma coisa muito boa, porque as pessoas estão se interessando por assuntos políticos. E assim foi crescendo. Acabou. Nós temos aqui Jean Willis. Luiz, vamos colocar aqui um trechinho aqui, do Jean Willis. É complicado. É que na verdade o Arthur ele entrevista, é lógico, não só polemizando as manifestações e tudo mais, né? Mas ele questiona, ele faz a pergunta que a gente gostaria de fazer. Realmente em prol da manifestação. Por que vocês estão aqui? Eles não sabem responder. Eu sou inscrita no canal do Arthur, eu vejo os vídeos dele, legal. E o pessoal não sabe dizer por que eles estão ali. A única coisa que eles falam é fascista, homofóbico, é só isso que eles sabem falar. Só expulso, né? Agito com truculência. Vamos colocar um trechinho só pra gente entender aqui, tá? Nós temos aqui, você tem quantos filmes mais ou menos você tem? Eu devo ter uns mais de 120, eu acho. Eu não vou saber de cabeça, mas eu devo ter mais de 120 vídeos. 120 vídeos. Tá certo. Vamos colocar daqui a pouquinho, mas tem umas perguntas aqui que a gente gostaria de fazer para o Arthur, Você falou já da ideia de como é que surgiu, né? O canal. Hoje tem o quê? Hoje eu tô no YouTube com quase 600 mil inscritos. E no Facebook eu acho que hoje vai para 800 mil. Vai bater 800 mil hoje. A história do FGTS. Cara, o FGTS como é que surgiu? Como é que
surgiu a história Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A história do FGTS é o seguinte, eu costumo dizer, eu acho que eu era um jovem de esquerda, né? Na minha época, a gente não, quando eu estava na escola, assim, o pessoal não tinha muito isso de direita e esquerda, o país não era tão polarizado como é hoje, mas eu acreditava nas causas sociais, eu acreditava que tudo que era em prol do trabalhador era bom. E aí quando que eu mudei de ideia, né? Quando normalmente um jovem de esquerda para de ser de esquerda, quando eu comecei a trabalhar. Assim funciona. Você começa a trabalhar, você fala, meu, não é bem assim Não o é jeito por aí, que não eu funciona. aprendi. E aí eu fui ver o que eram os benefícios, né, os meus direitos enquanto trabalhador. E aí eu achei interessante que assim, por exemplo, você pega o FGTS, né? É um direito, mas é um direito obrigatório. Então, então não é bem um direito, né? Passa a ser um dever. E se eu não quiser o meu FGTS, se eu quiser ele direto no meu bolso? E aí eu comecei a reparar como eram absurdas as regras que regiam o FGTS. Então, por exemplo, se você trabalha, você é mandado embora, você não pode pegar o seu FGTS. Aliás, se você sai do trabalho, você não pode pegar o seu FGTS. Só se você for mandado embora, se você tiver uma doença como câncer, ou se você quiser construir uma casa própria. Aí eu comecei a questionar, mas por que o governo não deixa eu pegar o meu dinheiro? Então esse dinheiro pelo menos deve render muito, deve ser uma boa aplicação. Vamos ver quanto que ele rende. Nossa, ele rende menos do que a inflação. Então, meu Deus do céu, cara, ele é pior ainda do que eu imaginava. Do que você imaginava. Exatamente. E aí eu fiquei com isso na cabeça e comecei a ver outros absurdos, né? Porque não é só o FGTS. É esse negócio de férias remuneradas, é a própria questão do salário mínimo, é a própria questão da previdência pública, que você é compulsoriamente jogado nela, você não pode sair se você quiser. Então, assim, a gente fica à mercê das vontades do governo, que eu sou totalmente contra. Eu acredito que o dinheiro, ele é melhor gasto e melhor aplicado sempre quando está na mão do trabalhador. O dinheiro do trabalhador é do trabalhador, não é do governo. Então, as pessoas também têm uma maneira de falar assim, então você é contra o FGTS porque você é a favor do patrão. Não, o dinheiro não é do patrão, o dinheiro é do trabalhador. E o dinheiro, quando você fala assim, eu sou contra o FGTS, não é deixar o dinheiro na mão do empregador, na mão do patrão, como eles dizem. Não, é deixar na mão de quem trabalha, de quem é o dono do dinheiro. É seu, né? Fala a verdade. O FGTS é seu, ele tem que estar na tua mão. Você já foi perseguido? Perseguido várias vezes. Perseguido é o que eu sou mais sou. Já chegou a se machucar em alguma algumas manifestação? vezes e eu aprendi, na verdade, a lidar com isso, porque assim, agora o que eu faço, cara? Eu mantenho a minha câmera ligada até o momento que eu vou embora. Porque normalmente as primeiras, quando eu não estava ainda muito esperto, o que acontecia? Bom, vou embora, tal, desligava a câmera, guardava e ia embora. Era nesse momento que rolava a pior violência, né? Que o pessoal vinha atrás. A câmera desligada. Exatamente. Aí eu falei, não, agora eu vou manter minha câmera ligada até eu estar bem longe de onde eu estava fazendo minhas coisas. Ó, nós temos aqui a Ivani de Andrade no nosso Facebook. Arthur, você é o cara. Tá dizendo aqui, ó. Obrigado. Verdade. O Deninho Canavese, muito bom, tá dizendo aqui. O Marcelo Pereira Machado, você playboy, não vive de salário mínimo. Pois é, cara. Aí eu queria fazer uma pergunta de volta pra ele. Quem é que vive com o salário mínimo? Não tem mais condições. E aí eu pergunto outra coisa pra ele. Vamos supor que a gente extinguisse o salário mínimo. O que será que aconteceria? A gente ia ser empregado escravo aqui? Como é que seria? Então vamos olhar ao redor do mundo. Ué, se você pegar a Dinamarca, não tem salário mínimo. Você tem o maior salário do mundo lá, os maiores salários do mundo lá. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, não tem reajuste no salário mínimo há mais de 11 anos. Eu não vejo nenhum americano correndo aqui para o Brasil para ter salário mínimo. Eu vejo brasileiro correndo para os Estados Unidos para melhores salários. Ou seja, você tem um salário mínimo e principalmente uma série de benefícios fixados a ele. Ao contrário, ele não dá dinheiro para o trabalhador, ele tira dinheiro do trabalhador, porque isso não estimula o empreendedorismo, não estimula a geração de emprego. Você não tem geração de emprego, você tem uma série de desempregados e automaticamente os salários baixam. É assim que funciona. É só aprender um pouquinho de economia que a gente entende isso. Legal. O William Nelson aqui tá, Arthur, o que você acha... Sumiu aqui, peraí. Deixa só o pessoal tá bombando aí. Tá bombando, é verdade. Sempre bomba quando é o Arthur. Que bom. Vamos fazer. É que tem muitas perguntas aqui, eu tenho uma aqui, o rapaz falou assim, só não se identificou. Arthur, você vai apoiar o Bolsonaro? E se você vai ajudar ele a ter uma boa base política, denunciando todos os políticos de cada estado corrupto. Ajudar a fazer uma base liberal ou de direita? Muito boa a pergunta dele. Bom, como o pessoal acho que me conhece sabe, eu não me considero uma pessoa de direita, eu me considero liberal. Qual que é a diferença do liberal para a direita tradicional? Principalmente nos quesitos comportamentais
e também na questão do protecionismo econômico. Eu sou contra o protecionismo econômico, né? Eu acho que esse negócio de fechamento de fronteiras para proteger a indústria nacional, isso não funciona, né? Isso é um grande exemplo que a gente tem, a própria Petrobras aqui no Brasil, eu acho que isso não funciona. Em relação ao Bolsonaro, cara, é o seguinte, eu pessoalmente gosto dele, é um cara que é muito gente fina, ele é realmente aquilo que ele aparece na TV. É um cara humilde, responde para você tudo que você perguntar, te atende a qualquer momento. Até hoje, pelo que a gente sabe, é um cara extremamente honesto. Concordo com ele em diversos aspectos, como sou contra também o Estatuto do Desarmamento, uma série de coisas. A minha dúvida em relação ao Bolsonaro é justamente na parte econômica. Eu não sei se ele teria políticas de protecionismo, né? Como, por exemplo, ele sempre fala do nióbio, do grafeno. Eu acredito que políticas nacionalistas em torno, inclusive de riquezas minerais, não são boas políticas. A gente pega, por exemplo, como eu já falei, da Petrobras. Se você pegar a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, na questão da matriz energética de petróleo, é que nos Estados Unidos você pode explorar o petróleo no teu quintal e se você achar, o petróleo é teu. É seu. Então, você gera concorrência, você gera uma diminuição de preços, automaticamente você aquece a economia com preços mais baixos. E aqui no Brasil a gente tem uma política protecionista. Então, todo o petróleo que você achar é do Brasil. Para desenvolver a educação, para desenvolver a saúde. Que não desenvolve, que né? não desenvolve. A gente estava falando isso agora há pouco. Na prática, o que você faz? Você tira os bens do mercado, você tira os bens do trabalhador, você tira os bens da economia e dá na mão de um bando de políticos. Então, eu acredito que o Bolsonaro seja um cara que, conforme ele já deixou claro em várias entrevistas, ele formaria um time para ajudar ele na parte econômica, o que eu acho que é uma coisa muito positiva. Mas eu espero que seja um time, ao invés de protecionista, ao contrário, um time de mercado, um time que abrisse o mercado para isso. Só para... Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte, o Reginaldo, ele é de Mauá. Pergunta para ele se não é triste a vida de quem acha que trabalhar para o inimigo, o patrão. Certo, Patrão certo. é inimigo? Então, quem acha que o patrão é inimigo, eu vou dar um dado para você, cara. Normalmente a gente associa os patrões a donos de empresas, nossa, aqueles ricões, etc. Acontece que mais de 80% das empresas do Brasil são médias, pequenas ou microempresas. Na verdade, nem médias, elas são pequenas ou microempresas. Então, o patrão, em 80% dos casos, ele é trabalhador assim como o empregado. Muitas vezes ele põe lá o capital dele, tenta empreender aqui no Brasil e encontra uma série de dificuldades. O que a gente tem que torcer não é para jogar esse cara fora daqui, não é para expulsar ele do Brasil, não é para a gente desestimular esse tipo de coisa. Ao contrário, você tem que trazer cada vez mais caras desses para o Brasil, para que você evite justamente o cara que é, entre aspas, patrão, mas ele não é o patrão sujeito à aprovação popular, que é o empregado de mercado, né? O empregado de mercado, ele faz o quê? Ele quer criar um bom serviço, criar um bom produto para oferecer ao mercado para que as pessoas comprem o produto dele. Você desestimulando o empreendedorismo com uma série de burocracias, você estimula o empresário de conluio. Então não é aquele empresário que quer prestar um bom serviço, que quer criar um bom produto. Não, é o empresário que quer criar um conluio, quer criar um combinadinho ali com os políticos e os amigos deles e formar oligarquias. Então, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: se você acha que o patrão é uma coisa é o teu inimigo, não pense está errado. Não pense no patrão como o dono da TIM, o dono da Vivo, o dono dessas imensas empresas. O empresário são, na verdade, como marginal. Sabe quem que é o empresário? Explorador. O empresário é o dono da padaria, é o dono do mercado aí da tua esquina, é o dono da escola do teu bairro, é o cara que acorda cedo e dorme tarde, cara. É o cara que trabalha para o mercado. Esse é o verdadeiro patrão, esse é o verdadeiro cara que a gente deveria estimular. O Maxwell está aqui no nosso WhatsApp, ele é da cidade de Marabá, Pernambuco, é isso? Paraíba. Ele queria perguntar para o Arthur Durval quando ele vai começar a vir nas manifestações aqui na região norte do país. Aqui na região norte do país. Se ele vier, meu aviso para ele tomar muito cuidado, pois recentemente foram mortos alguns agricultores do MST por estarem em confronto armado com a PM. Nossa. Você tem medo de ir em regiões assim? Cara, o negócio é o seguinte: por que eu não vou em região norte? Porque tá muito longe, porque eu não tenho como pegar um avião
e arriscar o tempo e o dinheiro da passagem para chegar lá e não saber como é que vai ser a manifestação. Normalmente, se você pegar aviso de manifestação, tem todos os dias. O problema é, você não sabe qual que vai ser realmente uma manifestação expressiva. Normalmente a manifestação só se torna expressiva no meio dela lá, e aí o pessoal, puta, a manifestação tá grande, vai lá. Então, assim, é uma coisa que é meio repentina. Normalmente eu não consigo prever com antecedência o que vai acontecer. Ó, tem mais gente aqui, ó. Tem muita gente mandando Danilo de mensagem. Guarulhos. Você é a favor das eleições indiretas e contra eleições diretas? Você acha correto deixarmos a decisão de escolha do nosso próximo presidente, aquele bando de corruptos que estão em Brasília? Essa pergunta é excelente, é uma pergunta muito atual. Para quem não está contextualizado o que está acontecendo, é o seguinte: o presidente Temer, depois dessas denúncias, ele muito provavelmente vai cair, ou se não cair, ele vai ficar se arrastando no poder, né, o que é uma coisa péssima. Eu, pessoalmente, sou a favor do Temer renunciar. Acontece que é o seguinte, eleições diretas, elas seriam inconstitucionais. Você não pode rasgar a Constituição e simplesmente porque a gente quer, a gente vai fazer eleições diretas. Não é assim que funciona, senão a Constituição não serve para nada. A questão é o seguinte: a gente tem que respeitar a Constituição e, constitucionalmente, as eleições vão ser indiretas. Qual que é o ponto positivo e o ponto negativo disso? O ponto positivo é, quem entrar para o poder executivo máximo, que é o presidente, provavelmente vai ter a maioria do Congresso, porque ele já vai ter sido escolhido pela maioria. Então ele vai ser um cara que vai ter grandes possibilidades de passar as reformas que o Brasil necessita, além do que nós temos pouco tempo de mandato para as próximas eleições, né? Qual que é o ponto ruim disso? O ponto ruim é que agora os políticos eles estão muito suscetíveis à pressão. Então, assim, se você fizer pressão, não queremos esse nome, tal, isso é uma coisa que pode ser ruim, porque normalmente a gente sabe que historicamente a esquerda no Brasil ela é muito mais barulhenta, ela é muito mais histérica. Então nós corremos o risco de ter um presidente de esquerda e a gente volta ao populismo que era na época do governo petista. Então qual que eu acho que é o papel do cidadão hoje? Não é ficar igual criança, desculpa a expressão, mas igual criança gritando diretas já, que é uma coisa inconstitucional. Nós temos que seguir a Constituição e temos que fazer pressão nos nossos deputados, nos nossos senadores que nós elegemos, para que eles coloquem um nome sério, um nome que não seja, que não tenha as mesmas propostas que levaram o Brasil para o buraco. Arthur, você concorda que, você fala assim, a gente teria eleições indiretas, aí tem que colocar uma pessoa, mas quem? Não, exatamente, essa é a grande questão. O pessoal já está levantando nomes, principalmente o pessoal da esquerda, já tem uma série de nomes aí para serem aprovados, a gente torce que nenhum deles consiga. Então, assim, vamos esperar o desenrolar do processo do Temer, né? Porque, assim, ele pode cair de duas formas. Uma, politicamente, que ele já está praticamente morto, que ele está perdendo o apoio cada vez mais dos partidos pequenos, os partidos grandes estão rachados. Ou, então, tem a possibilidade jurídica, que é, por exemplo, um dos casos, é o julgamento da chapa Dilma Temer, enfim. A questão é, a gente tem que nesse processo tão truculento que a gente vive, ter a cabeça serena, tomar uma decisão sóbria de qual nome seria importante para o país, né? Eu, sinceramente, não tenho nenhum nome assim que eu ouço dizer que eu falaria, putz, esse nome acho que é um bom nome. Nós abrimos até uma enquete aqui, Sim. em quem você votaria logo depois que aconteceu essa delação aí dos irmãos Batista, e a população não sabia. Difícil, cara. Não bem sabe. difícil. Ganhou o nosso querido João Dória. É mesmo? Pelo menos a nossa eleição, João Dória. Deixa eu te falar uma coisa. João Dória, o que você acha da gestão João Dória? João Dória é o seguinte, cara, não concordo com tudo que ele faz, né? Não sou um apoiador, vamos dizer assim, eu não sou um Dória Minion, vamos brincar assim. Mas você acha que o gestor é bem melhor do que o político? Mas ele é o seguinte, tá cara, mostrando. o que ele se mostrou de eficiência nesses 4 ou 5 meses que ele entrou na Prefeitura de São Paulo foi uma excelente gestão. O cara, ele realmente ele é o símbolo do trabalho, cara. Acorda cedo, dorme tarde, exige da equipe, realmente toma ações ainda que impopulares. É um cara que conhece muito o que está fazendo. Todo mundo que está em volta dele, mais próximo a ele, diz que é um cara que realmente ele é aquilo que estão mostrando, ele trabalha pra caramba, exige de todo mundo. Então, assim, eu apesar de discordar de alguns pequenos pontos da ideologia do João Dória, é um cara que eu admiro muito, e eu acredito, assim, quem sou eu para dizer, mas acredito que seja o melhor prefeito que São Paulo já teve até hoje, cara. Sim, até porque ganhou logo na primeira, né? Exato, isso aí, Já foi exatamente. Foi a primeira vez desde a redemocratização do Sim. país que um prefeito de São Paulo ganhou em primeiro turno. Deixa eu te perguntar, você acha que a Constituição
precisa melhorar, precisa mudar algumas coisas, precisa ser revista? Olha, eu sinceramente acho que não é o momento para isso ser feito, mas eu acho que a gente deveria sim clamar por uma constituinte e fazer uma nova constituição, né? Acho que ela é muito grande, muito Exato. cheia de adendos. Basta você pensar o seguinte, quais são as melhores constituições do mundo? Se você pegar, por exemplo, a Constituição Americana, que é uma das mais antigas do mundo, ela é curtíssima. Curtíssima. Ela é curtíssima, ela garante os direitos individuais e dali pra frente cada um que faz o que Exatamente. Agora, se pega a Constituição brasileira, ela é uma É um Constituição, livro, né? Ela é extremamente grande, ela não permite medidas modernizantes, como, por exemplo, dar um exemplo aqui, se você pegar os vouchers para educação, seria um sistema maravilhoso e ele não poderia nem ser proposto porque ele é inconstitucional. Você tem, por exemplo, aquelas distorções que são o uso, como é que é? A responsabilidade social do uso de uma propriedade. Então você abre portas para interpretações completamente distorcidas, como por exemplo, eu vou invadir esse terreno porque aqui eles estão ferindo o papel social do uso dessa propriedade. Mas peraí, meu. Ou você protege a propriedade privada, ou você começa com distorções. Então, assim, a nossa Constituição, eu acredito que por ter sido feita no momento onde o Brasil estava extremamente voltado à extrema-direita, que era uma ditadura militar, deu voz a absurdos da extrema-esquerda. Então, a nossa Constituição hoje é uma Constituição de esquerda, que eu acredito que ela seja extremamente ineficiente, tanto é que, se não me engano, é a Constituição mais emendada do mundo. Sim. É remendada, né? Remendada. Então, assim, exatamente, ela é tão ineficiente que em menos de 30 anos você tem mais emendas do que qualquer outra Constituição do globo. Então você fala, poxa, então alguma coisa saiu errada aí nesse texto. Vamos voltar e fazer direito. Sei. Arthur, nós temos aqui o Kleber Jesus de Juazeiro, Bahia. Parabéns pela rádio. Levar um cara assim. Nesse momento, ele é um dos caras mais pedagógicos do país. Sim. Obrigado mesmo. Inclusive, minha monografia será sobre a educação no YouTube. Nossa, que legal. E o Mamãe Falei será um dos canais abordados. Só falta ele me responder 3 perguntas e me ajudar nesse trabalho. Passa pra ele o meu contato. Poxa, ele não mandou as perguntas? Passa sim. Perguntas aqui, ó. Eu quis dar um depoimento. Obrigado por você ter me citado o seu trabalho, Vamos cara. ficar com o seu contato? Vou anotar Isso aí. o seu contato aqui. Sim, Tá? com O Paulo certeza. César de São Bernardo está perguntando o que você acha do Museu do Lula e o que você acha de tanto dinheiro público investido, usado e desviado. Eu acho o seguinte, vamos fazer um museu de qualquer coisa. Vamos fazer um museu da Dilma, vamos fazer um museu do Lula, vamos fazer um museu do Temer. Eu vamos gostaria fazer de saber no que museu muda do- a minha vida do o Maluf. Museu do Lula. Quer fazer museu? Faça, mas não faça com meu dinheiro. Não me obrigue a ser sócio do seu museu, cara. É só isso que eu peço. Museu de uma pessoa só. Não, e outra, cara, eu não vou nem discutir se o Lula foi ou não importante pra alguém ou pra outra pessoa. A questão aqui não é julgar o que o Lula pode representar na vida de uma pessoa ou de outra. A questão é, não me obrigue a ser sócio do que você acha bom. Porque eu, por exemplo, acho completamente inútil o Museu do Lula. Então por que eu sou obrigado a ser sócio disso? Por que eu sou obrigado a pagar por ele? Além do mais, a gente sabe muito bem que o Museu do Lula foi feito, lógico, que para superfaturar e para muito secretário, muito empreiteira, muito político levar mais algum e pôr no bolso. Então, assim, Com certeza. além da questão do museu ser questionável a intenção final dele, a construção dele como um todo, com certeza foi feita para se desviar dinheiro. Então, Nós eu tô temos muito uma contra isso. frase aqui Nossa, muito mas engraçada. Pode falar. Que o Carlos de Mauá perguntou o que você acha. A frase é a seguinte: o cara vota 13, elege uma chapa desastrosa, pede diretas para votar 13 novamente. Fala se isso não é coisa de retardado. Olha, eu acho o seguinte, cara, é muito interessante que o pessoal fica pedindo fora Temer, fica falando impeachment. Eu não botei o Temer lá. Eu também não. botei 13. Acontece que a gente não defende corrupto, né? Então, o pessoal hoje, eles estão pedindo fora Temer, na verdade, eles estão pedindo volta a Lula. O pessoal que pede diretas já sabe que está rasgando a Constituição, eles estão fazendo isso só para tentar eleger o Lula, né, que no momento tem uma aprovação popular um pouco grande, mas tem 65% de rejeição.
E o pessoal costuma, não fala isso, né? Então, na verdade, eles não estão pedindo diretas já, eles estão pedindo a proteção do bandido que eles gostam, que é o do Lula. Então, amigão, você com 13, você conseguiu 2 impeachments, parabéns. Ó, a Adelina de Santo André está dizendo o seguinte: bom dia, Vitor, Andressa e Arthur. O programa está bombando com a entrevista com o Arthur. Ele é muito bom, parabéns. Obrigado. Ó, só lembrar, a gente está tendo aqui muita gente perguntas. Pode perguntar, não está- inclusive, as ruins, as polêmicas, que é o que a gente gosta. não está conseguindo aqui ler todas elas, porque a nossa live aqui está muito... qualquer, Arthur? Pode escolher, Arthur. Tem uma aqui interessante, que eu penso assim, ó, ele não respondeu. Vamos lá. Respondeu, vamos ver. Arthur, vamos, porque o Arthur aqui é polêmico, né? Vamos lá falar aqui, ó. Ele perguntou do Bolsonaro, a gente respondeu já. Ele disse, ele não respondeu se ele junto com o MBL. Interessante divulgar todos os corruptos de cada estado e ajudar a pessoa a formular uma opinião política para desmascarar esses bandidos em cada estado. Assim ajudando o país a ter políticos melhores. E vendo que Bolsonaro tem grandes chances de chegar lá e se eles e o MBL vão apoiá-lo. Muito boa. Na verdade é o seguinte, ele pergunta primeiro se eu estou junto com o MBL. É uma questão que todo mundo fala. A questão é, eu costumo falar, eu não sou do MBL e eu não falo isso com medo de me aproximar do MBL. Ao contrário, eu estou muito próximo do MBL. Eu falo que eu não sou do MBL porque, em primeiro lugar, eu não tive a honra de participar da história que eles tiveram, que é fazer a marcha, é realmente ter um papel importante na articulação política para derrubar Dilma Rousseff, enfim, uma série de coisas. Eu não tive a honra de estar perto desses caras nesse momento. Em segundo lugar, porque o pessoal do MBL, que quem não conhece não sabe, eles vivem disso, eles respiram política. O cara acorda cedo e trabalha até meia-noite, 1h da manhã dentro da política. E eu não consigo ser assim porque eu tenho, eu trabalho fora, trabalho com empresas. Então, o que acontece? Eu acho que seria injusto com o pessoal do MBL eu falar que eu sou do MBL, sendo que eu dou uma contribuição muito pequena em relação ao que eles fazem. Se você pegar, por exemplo, a semana passada, eles trabalharam lá de segunda a sábado, o dia inteiro, para o MBL, e eu fui 2 vezes por semana lá fazer o jornal. Então eu acho injusto um cara como eu, que vai lá 2 vezes por semana, faz uma participação especial e fala, não, eu sou do MBL, né? Entendi. Agora sim, se você quiser falar se eu estou próximo do MBL, estou alinhado 100% com todas as bandeiras do MBL e apoio todas as atitudes deles. Até hoje eu apoiei. Não teve uma que eu discordei veementemente. Todas eu apoiei, todas eu concordo. E em relação a desmascarar os políticos de cada estado, é isso que o MBL vem fazendo todos os dias. Se você entrar aí dentro na tua cidade, você vai ver que tem o MBL local, e no MBL local as pessoas agem de forma independente para expor os absurdos políticos de cada município, de cada estado. E agora, com certeza, em 2018, o MBL vai ter um papel muito importante, desmascarando grandes figuras, como, por exemplo, Marina Silva. Ela é igual Copa, ela só aparece de 4 em 4 anos. Né? Outras figuras como Ciro Gomes, que ele vem com um discurso mais lapidado, mas se você pegar na essência, é o discurso do Lula. Ele só sabe falar melhor, é só isso. A diferença entre ele e o Lula. Deixa eu te fazer uma pergunta minha. Eu assisti um vídeo seu, que você estava numa faculdade, o pessoal tava falando do PSOL, e aí eles começaram a te agredir, falar que você era... PUC de São Paulo. Isso, que você era fascista. Existe mesmo essa doutrinação nas escolas? Porque eu não estou fazendo faculdade, mas minha enteada tá. E ela fala que a professora dela, ela faz enfermagem tem nada a ver com política. A professora dela defende a saúde de Cuba dentro da escola. Não, é muito legal. Só uma observação. A saúde de Cuba é tão boa que os médicos fogem pra cá. Exatamente. Como é que ela me boa fala que a saúde de Cuba é boa? Os caras saem de lá, vêm trabalhar aqui, sendo que, eu não lembro agora a porcentagem exata, mas com certeza mais de 80% do salário deles não vai pra eles. Vai pro Fidel. Ia pro Fidel, né? Vai direto pro governo de Cuba. Então, vai pros irmãos Castro. Essa doutrinação está existindo. Agora, em relação à doutrinação, existe sim. Existe sim. Esse caso da PUC não foi um caso de doutrinação, porque foi um evento que foi um evento que eles estavam fazendo entre eles. Mas a doutrinação ela ocorre dentro da sala de aula e infelizmente ela não ocorre só dentro das salas de aula de ensino superior. Elas ocorrem no ensino médio e, acredite, até no ensino fundamental. Eu publiquei na minha página, inclusive, uma questão de ensino médio, onde a professora pergunta lá, o capitalismo, logicamente, é um sistema, não é falido, eu não lembro a palavra que ela usou, discorra como isso como que isso acontece, já falando mal do capitalismo. E a aluna respondeu de uma forma muito coerente, falando, não, o capitalismo não é um sistema falido, descreveu as vantagens do capitalismo e descreveu as desvantagens do socialismo, inclusive citando que não deu certo em nenhum país.
E aí é o seguinte, independente da visão da professora, ela deveria julgar aquela questão de maneira técnica. Sim. Mesmo se eu sou um professor e pergunto onde o capitalismo deu certo e onde o socialismo deu errado, e o aluno me dá uma resposta que eu não concordo, mas ela é tecnicamente correta, Está correta. então eu tenho que dar certo para aquela questão. E a professora zerou. Então assim, você tem doutrinação não só de forma militante com os professores, muitas vezes associados a partidos políticos, realmente passando numa aula uma visão só, uma visão completamente doutrinante, doutrinando os alunos, mas você também tem isso dentro da questão da prova e institucionalizando uma nota de acordo com a preferência de cada professor. Entendi. E quando que você acha que começou isso? Você acha que o Lula implementou isso nos professores, veio ao decorrer? Porque isso está muito em evidência agora. Sim, essa pergunta é muito boa. Até uns anos atrás não estava tanto em evidência, até tem aquele projeto, o Escola Sem Partido, né? Que fala sobre isso, que eles debatem muito, eu vejo vários vídeos disso na internet, mas eu queria saber quando que será que isso começou? O Lula implementou nos professores e agora eles estão usando? Porque... Isso é muito bom, muito boa pergunta. Na verdade, eu acredito que é o seguinte, a gente teve um país que passou por uma ditadura militar, o que deu voz para a esquerda. Temos um país redemocratizado, já de centro-esquerda, logo após o Collor, com o PSDB no poder. Tudo bem que passou pelo Itamar, mas enfim... Depois do PSDB com o Fernando Henrique no poder, a gente tem um país de centro-esquerda e começou a ser jogado para a esquerda cada vez mais e mais. E ninguém falava nada. O que acontece é, quando a extrema esquerda entrou no poder com o PT e teve os anos desastrosos de governo dele, o país polarizou de uma forma onde você tem realmente uma divisão entre esquerda e direita, e aí é que isso começou a ser evidente. Eu lembro que na minha época de escola, eu tinha vários livros onde já citavam como o capitalismo era ruim, como o socialismo era bom, como era importante você dividir as suas coisas, mas nunca citando como gerar riquezas, sempre citando como distribuir riquezas. Mas a gente não dava muita bola para isso, porque naquela época a gente não era tão politizado e você não falava tanto de direita e esquerda. Com o acirramento da disputa, com a polarização do país, isso ficou mais evidente. O que eu acho que é um defeito da nossa educação desde sempre, mas que foi mostrado mais agora. Então, eu não acho que a doutrinação existe desde agora. Eu acho que ela se tornou mais... É como se você passasse um pano numa janela, que está suja, e quando você olhasse para dentro daquela casa, você fala, nossa, essa casa está cheia de defeitos. Acabou identificando. Exatamente. Arthur, o Matheus de Curitiba está perguntando o seguinte, Arthur... pergunta para o Arthur se imposto é roubo. Imposto é roubo? É muito boa essa pergunta, cara. Essa pergunta acho que é a pergunta mais difícil que tem para uma pessoa responder, principalmente o pessoal que é mais anarcocapitalista, que não acredita em nenhum Estado. Eu acredito assim, cara, que por incrível que pareça... tem uma carga tributária... a carga tributária do Brasil assim, é mais do que bizarra, mas numa forma filosófica, eu acredito que o imposto com uma convenção social, desde que todos estejam de acordo e participando daquele acordo social, aquele contrato social, ele deixa de ser um roubo e passa a ser como eu falei, um contrato social, né? A questão todo imposto é roubo? Eu acredito que não, mas aqui no Brasil a gente pode dizer que mais de 90% é. Aqui é imposto sobre o imposto sobre o imposto. Exatamente. Né? Lá nos Estados Unidos você paga um imposto só. Aqui você paga vários impostos. É incrível. A nossa carga tributária, além de ela ser extremamente pesada, ela é extremamente densa também. Ela é muito complexa. Além de ser uma das maiores do mundo, é a mais complexa do mundo. Então, além de ter muito imposto, eles ainda são complicados. O Reginaldo tem mais uma pergunta. Aqui tem um monte de perguntas aqui, gente. Mas o Reginaldo está perguntando o seguinte... Esta politização das escolas é uma filosofia esquerdista de Gramsci, onde se deve preencher os meios para conquistar os fins. Não, é verdade. Isso aí, se você ler nos livros de Gramsci, ele já falava isso. Eu acho, sinceramente, que os professores aqui das nossas escolas, eles não fazem parte desse plano, uma vez que eu acho que eles nem conhecem o plano de Gramsci, mas a questão eu acho que na prática o PT conseguiu polarizar tanto o país que a gente hoje consegue, como eu falei, limpou a janela, entrou um raio de sol, a gente está vendo como tem defeitos na nossa educação. O Railson de Manaus, bom dia, Rádio ABC e ao Arthur. Arthur, alguns sites publicaram que você tem pretensão política. Isso é verdade? Entre Dória e Bolsonaro, quem você apoiaria? Parabéns à Rádio ABC por ter levado
Arthur até aí. Obrigado, cara. Eu tenho pretensões políticas sim, inclusive é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo. Todo mundo acha que é o seguinte, a política é tipo um ser supremo que onde ela toca, a pessoa se corrompe. E não é assim que funciona. Não é bem assim, né? Enquanto tem um monte de mães que falam para os seus filhos, meu filho, nunca entre na política, você estudou, você é trabalhador. Eu tenho certeza que o filho, o Renan Calheiros está falando pro filho dele, pro neto dele, filho, nunca saia da política. O Temer, o Lula estão falando pro filho, sempre, mesmo que vocês não se candidatarem, nunca deixem de estar próximos da política, porque a política é um poço sem fim de dinheiro. Então, eu acho que as pessoas que têm boas ideias, que acreditam ser honestas, né, que é o meu caso, têm que militar e têm que entrar na política sim. Eu acho que é disso que o país está precisando, Exatamente. de pessoas boas. Porque de todos os males que está acontecendo, eu acho que uma coisa foi boa. O país, a população começou a prestar mais atenção na política, porque era um assunto que na minha vida não fazia parte. É muito legal. Hoje as pessoas sabem quem são os 11 ministros do STF e não sabem a escalação da seleção. Isso é muito bom. Os jovens parecem que estão mais inteirados na política, né? Sim, É muito bom coisa que antigamente a Não. nossa geração não se inteirava. Não. Ó, vamos fazer o seguinte, tem muitas perguntas chegando aqui. Nossa, Nós estamos muita live gente aqui. pelo nosso facebook.com/Rádio ABC 1570. E nós estamos conversando com Arthur Doval. Ele que é do canal Mamãe Falei. E ele tem ido, a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre as perguntas que ele costuma fazer e a desinformação de todos aqueles que vão em manifestações. Nós temos um áudio aí, Luiz, pode soltar aí? Não, os áudios das pessoas E são daqui a ótimos. pouquinho a gente vai falar um pouco Eu mais. me divirto. Solta aí, Luiz. Dá uma palavrinha pra nós aqui. Mestre, tô vendo só uma camiseta muito boa, Carlos Maringuela. Quem foi Carlos Maringuela? Foi, sim, é um ditador, jurado de tentar, jurado para conversar. Mas deram instruções pra vocês? Na verdade, nós não somos Conversa aqui comigo. Pega uma palavrinha pra mim aqui. Arthur, prazer, cara. Fala uma coisa pra mim. Nós estamos aqui hoje fazendo o quê, cara? Nós estamos aqui dando um recado pro MBL, o Mamãe Falei, que vocês não vão tomar o Brasil, seus neoliberais de merda. A gente quer tomar o Brasil, cara. Ô, fala mais pra mim sobre isso, cara. A gente quer tomar o Brasil, cara. Pô, cara, desculpa aí, velho. O que você acha do que tá acontecendo aí hoje, cara? Hoje é mais MBL. O pessoal acaba levando E eles correm, né? Engraçado que você começa a falar, perguntar, fazer perguntas diretas, eles saem correndo. Vamos ver essa última foi ao contrário. Eu sou nazista, grande. O que é ser nazista? O que é ser nazista? O que é ser nazista, cara? O que é nazista? Eu não sei o que é. Você não sabe que você é ignorante. Então me explica aqui. O que é ser nazista? Tá escrito nos livros. O que é ser nazista? Tá escrito nos livros. O que é ser liberal? Nos livros. O Arthur, você nota aí, pelos canais que pelo seu canal que a gente tem assistido aí, muitos filmes, a gente nota que a população está desinformada. Vão pra rua pleitear alguma coisa, mas não sabe o que vão Olha pleitear. só que interessante, nesse áudio deu pra ver bem uma mulher me chamando de misógino. Misógino. É quem odeia as mulheres. Pois é, o que é um misógino? O misógino é o cara que trata diferente uma mulher do que trata diferente um homem, de maneira que ele trata pior a mulher, ele acha que a mulher não tem os mesmos direitos dos homens. É um tipo de machismo institucionalizado, vamos dizer assim. Aí eu queria perguntar pra ela, o que tem a ver eu ser misógino com o que eu estava fazendo ali? Por quê? Que sinais de misoginia eu estava mostrando ali? Porque eu não entendo. Quando eu pergunto pra mulher, é porque eu sou machista, isso eu pergunto pra mulher. Aí eu pergunto pra homem também, aí é porque eu sou misógino. Não dá pra entender. E é legal que o cara me chamou até de nazista ali, não sei se você reparou. O cara me chama de nazista, Nazista. não só fascista, que eles não sabem o que é fascismo, né? Vou até falar aqui, fascismo, o que é fascismo na sua essência? Fascismo é tudo para o Estado, nada fora do Estado. Então, na verdade, quando você é de esquerda, que você é fascista, porque você não quer nada fora do Estado, né? Eu sou o contrário, eu sou liberal, eu quero tudo fora do Estado, eu quero sair do Estado, quero que o Estado saia da minha vida. E eles me chamam de fascista, e nessa última o cara me chamou até de nazista. Aí eu perguntava, tudo bem, cara, o que é ser nazista? Porque eu queria saber qual que é a relação do que eu faço com o nazismo, eu gostaria de entender, né? Engraçado um cara como eu, latino-americano, ser nazista. Acho que nem seria possível, né? Não, mas é cada pergunta que eles fazem. O Arthur, tem um ouvinte aqui, ele é do Espírito Santo.
tá? Anthony Paneto, ele está dizendo o seguinte: bom dia, Arthur, assim como você, também sou liberal, mas gostaria de ser mais inciso. Você é mais liberal clássico ou mais libertário? Sobre os anarcocapitalistas, você acredita que um liberalismo exageram pode fazer essas ideias mais extremas explodirem? E você acha que seria bom para o país um período mais extremo de liberalismo, visto que ficamos muito tempo travados na politicagem e burocracia da esquerda? Essa pergunta, na verdade, é o seguinte: essencialmente ele está perguntando qual que é a diferença de um liberal por libertário, né? O liberal clássico, que é o que eu sou, né? O liberalismo clássico nasceu com Adam Smith, lá em 1700, quando ele escreveu A Riqueza das Nações, e ele não acreditava no mercantilismo que existia ali, né? Que era fechar as fronteiras dos países para o acúmulo de ouro. Então, ele falava: gente, a gente não pode ser protecionista, a gente tem que diminuir o Estado e deixar que as pessoas trabalhem e sejam livres para trocar, para comercializar. Eu sou mais liberal clássico, né? Porque eu acredito, assim, em algum Estado, ainda que diminuto, né? Ainda que pequeno. Eu acredito que o Estado ele deve fazer um papel essencialmente de educação, segurança e saúde, só, mais nada. O que é o libertário? O libertário, ele acredita em Estado zero, ele acredita que não deva ter nenhum tipo de Estado, por isso o nome anarcocapitalismo. Ele acredita que todas as pessoas devam trocar simplesmente as coisas por interesses comerciais. O que eu acredito eu sou muito mais liberal clássico, não acredito tanto na ideia do anarcocapitalismo, do libertarianismo, né? Eu acredito mais nas filosofias de liberalismo clássico, onde a gente assume um Estado muito pequeno, muito enxuto, né? A questão hoje a gente tem um Estado tão agigantado e tão grande, né, que qualquer coisa que você fala no sentido de diminuir o Estado, você já é comparado entre liberal e libertário, você quase não tem diferença, porque o nosso Estado está tão exagerado que as pessoas procuram apoio em qualquer um que fale em diminuição do Estado. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de como o Brasil é tão absurdo. Se você pegar, por exemplo, eu quiser mandar um documento oficial daqui de São Paulo, sei lá para o Amapá, eu tenho que cair no Estado, eu tenho que cair no monopólio estatal dos Correios. Se eu quiser comprar combustível para o meu carro, eu tenho que automaticamente cair no monopólio estatal da matriz energética vinda de petróleo, que é gasolina, diesel, etc. Então, é um Estado extremamente agigantado que cria essas distorções. O Daniel Lopes está dizendo o seguinte: você sente uma simpatia pelo Bolsonaro ou por Dória? Boa pergunta. Na verdade, o outro cara tinha perguntado exatamente isso. Os dois, pelo que eu conheço até hoje, tá? Principalmente o Bolsonaro, são pessoas extremamente honestas. Eu tenho ideias, e aquela história, cara, a gente não deve apoiar pessoas, a gente deve apoiar ideias, né? Tem coisas do Dória que eu concordo e coisas do Dória que eu discordo, tem coisas do Bolsonaro que eu concordo e coisas do Bolsonaro que eu discordo. Hoje, como eu acho que o país ele precisa de uma situação econômica que favoreça o empreendedorismo, eu acredito que o Dória esteja um pouco mais próximo das ideias que eu acredito ser ideais para o Brasil crescer. Ele é um gestor, né? Ele não é um porque político, né? ele não é liberal, tá? Não. O Dória não é assumidamente liberal, é difícil colocar ele dentro de um rótulo, mas ele realmente apoia ideias que abram o mercado, ele realmente apoia abertamente privatizações. Sim. Né? O Bolsonaro, apesar dele não ser uma figura de esquerda, eu não sei ainda se ele apoia todas as privatizações que eu acredito serem necessárias. Né? Por exemplo, a Petrobras, ele nunca falou abertamente que ele é a favor da privatização da Petrobras. Uma vez que eu acredito que tem que privatizar tudo. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe, ele é de Fortaleza, ele disse assim, trabalho em uma empresa italiana e aqui as férias são parceladas como na Itália, que para mim é ótimo, pois posso ir a clientes que pego como freelance, por exemplo. Pego 2 dias de férias e vou numa empresa, lucro com isso e o meu chefe acha bom porque no mês sem um funcionário atrapalha muito. E algo assim que querem na reforma que muita gente acha ruim. Quando falo que isso funciona aqui é argumento e dizem só funciona porque é italiana. Mas na Itália não existe salário mínimo definido pelo governo e não existe grande diferença salarial. Enfim, abraços e revelem os erros de digitação. Na verdade é o seguinte, ele deu o exemplo da Itália. A Itália não é um exemplo de país liberal, tá? Na verdade, a Itália é um país bem voltado para a esquerda, mas na questão das férias é muito mais flexível, né? Nesse ponto específico, ele está falando, na verdade, que ele tira 2 dias, depois ele tira outros 2 dias em outro lugar. Ou seja, vamos deixar bem claro aqui, ele negocia diretamente com o patrão, né? Que também é outro trabalhador. De 2 trabalhadores negociando livremente qual vai ser a melhor fórmula para o trabalho deles. Eu acho que ninguém pode ser contra isso, né?
A questão é, a nossa reforma trabalhista aqui, infelizmente, ela não rasga a CLT, né? Por mim, ela seria mais ideal se ela rasgasse a CLT. Mas na questão das férias, o que acontece é, você vai poder parcelar suas férias em 3 períodos, desde que um dos períodos passe de 15 dias. Então, por exemplo, você tem 30 dias de férias, você não pode tirar, sei lá, 2 dias, depois mais 3 dias, depois mais 5 dias, você não pode. Você pode tirar 15 dias e depois mais 2 vezes, e aí você decide se quer 7 dias, se quer mais 10 dias, enfim. A Você acha que esse acordo entre funcionário e o chefe da empresa, o dono da empresa, é melhor do que essa CLT? Muito melhor, inclusive, Também assim, concordo com é tão melhor, que eu acho que não deveria existir CLT. Eu acho que a gente devia rasgar a CLT. O argumento a favor da CLT é sempre o seguinte: então você quer que o empregadinho, coitadinho, desse tamanhozinho, negocie com o patrão, e aí é um monstro, um Godzilla, assim, engolindo O cara já tem medo, né? O cara já tem medo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você acha que o relacionamento, o cara direto com o patrão vai ser o melhor? Não precisa nem acreditar em mim. O PT financiou uma pesquisa na periferia e perguntou para as pessoas mais pobres o que elas achavam que atrapalhava mais ela. Se era o patrão, se era as leis, ou o que era. E caiu que o pessoal mais pobre falou: o que me atrapalha mais não é meu patrão mais me ajuda. O que me atrapalha mais é o Estado. Então, as próprias pessoas da periferia responderam ao PT que realmente o Estado é que atrapalha mais, né? Então, assim, e além do que, a gente tem o argumento da liberdade. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim: ó, você é o patrão e ela é a trabalhadora. Então, ela é burra demais, então eu que vou negociar as coisas dela pra você. Olha, como assim? Como é que eu estou cerceando a liberdade dela individual? É um intermediário entre eu e o patrão. Exatamente, você está chamando o trabalhador de burro, né? Eu acho que o trabalhador tem completa capacidade de negociar o que é bom para ele, sim. Muito bem. Ó, nós temos um áudio aí, vamos ouvir. Daqui a pouquinho vamos abrir aqui o nosso telefone, para você fazer uma pergunta aí, para você que você não tem o acesso aí às redes sociais, mas você pode fazer uma pergunta através do nosso canal pelo telefone. Vamos ouvir mais um áudio aí de Arthur Doval, do canal Mamãe Falei. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para ele aí. E ele vai, com certeza, vai responder. Eu tenho uma pergunta aqui que também me interessa muito aqui, ó. Mas daqui a pouquinho. Aqui. Vamos ouvir, Luiz. Que direito trabalhista você gosta? Assim, com dignidade, um pai de família que consegue pagar as contas dele, eu acho. Dignidade? A dignidade de mim, né? Todos, né? Tipo, o direito de você ir e vir. Você é contra ou a favor da reforma trabalhista? Eu acho que sou contra. O que essa reforma traz de ruim? Reforma traz de ruim. Sei lá, eu acho que tira a gente poder viver mais a vida, eu acho. Aí tem que só trabalhar, eu acho. Você é contra ou a favor da reforma trabalhista? Eu sou contra. O que a reforma trabalhista traz de ruim? O que é o pior da reforma? O pior da reforma seria estar cortando os benefícios da gente, né? Que seria... Eu acho que essa aposentadoria aí, muito tempo aí para o cara trabalhar, vai morrer trabalhando. Quantos anos agora o cara vai ter que ter para se aposentar? Nossa, mais de 70 anos quase, eu acho. Depende da... O que você acha de você poder negociar direto com o seu patrão mais ou menos horas de trabalho? Negociar direto com o patrão. Por exemplo, você tem uma filha pequena. O que você acha de poder trabalhar em casa, por exemplo? seria bom, né? O que você acha de poder trabalhar em horários flexíveis? Legal. Ter horários mais flexíveis para trabalhar. Uma boa. Mais remuneração sem taxas. Ótimo, trabalhar mais sem taxa. Bom. Imagina que tem um feriado na quinta. Sim. Não seria legal trocar esse feriado, esse dia descansado pela sexta, por exemplo? Você acha uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não, acho bom. Você emenda o feriado e pega o feriado para alongar. Tá aí, Arthur, nessas polêmicas de vídeos aí, essas perguntas, você já recebeu alguma ameaça de morte? Várias. Ameaça de morte eu recebo o tempo todo. Não só ao vivo, mas também recebo por e-mail, por inbox. Recebo, ameaça de morte é o que eu mais recebo. Aí eu costumo falar para as pessoas, me matar acho que não seria uma boa ideia, cara. Porque se a pessoa quer me matar para calar o que eu tô fazendo, na verdade ela só vai aumentar. Eu tenho certeza que se alguém me matar hoje, amanhã meu canal tá 3 vezes maior e as pessoas só estão falando disso. Então, não é uma boa ideia.
Eu só queria aproveitar aqui, ó, falaram que o pessoal do Eduardo Bolsonaro Sim, tá eles estão me assistindo, acabaram de mandar Então, uma manda um foto abraço pra para todos eles e um abraço, inclusive, para o Eduardo Bolsonaro, que é um cara que eu concordo com 99% das coisas que ele fala, eu concordo, e é um cara muito gente boa, um cara muito Ele gente tá fina, pedindo cara. pra te perguntar se você já falou que é pré-candidato. Já. Ainda ninguém é pré-candidato, na verdade. Né? Eu vou responder igual o Bolsonaro respondeu pro Vila. Ninguém é pré-candidato ainda, mas eu tenho intenções políticas, tenho intenção de me candidatar e gostaria que as pessoas apoiassem, que as pessoas que você acredita que são pessoas honestas, que não estão na política, que entrem na política. A gente só pode mudar a política, a gente só pode mudar a realidade do país de duas formas, né? Uma é pegando em armas e matando todo mundo que discorda da gente, Sim. que é o que o pessoal da esquerda gosta de fazer, fizeram isso em Cuba, fazem isso na Venezuela, enfim. Ou então a gente muda por questões políticas, que é o caminho mais difícil, que você tem que convencer as pessoas de que a sua ideia funciona, mas é o caminho mais trabalhoso, mas é o certo. Então, eu quero ir por esse caminho e pretendo me candidatar. O Anthony, que você leu, que ele falou que ele foi mais incisivo para saber sobre ser liberal e tal, ele fez uma outra pergunta que pediu pra gente ler, ele disse assim: pergunte sobre o porte e posse de armas para ele, se é possível também. Olha, se é possível, já é uma questão mais pragmática. A questão é, eu sou totalmente a favor do porte de arma, não só da compra de armas, mas do porte de armas. Eu também sou a favor do porte de armas. Porque hoje não existe o porte, hoje existe apenas uma coisinha que o exército abriu para você poder andar com ela municiada, não é um porte. Na verdade é o seguinte, você tinha que andar com ela toda desmuniciada, toda, né? Na verdade, hoje a legislação fala o seguinte, você pode, é extremamente burocrático você comprar uma arma. Aí vamos supor que você já escalou esse muro, conseguiu comprar uma arma. Mas você é a favor? Sou totalmente a favor. Ao porte de arma? Ao porte de arma. Então, se você tem arma na sua casa, você só pode transportar ela para o estande de tiro e voltar. Você não pode, por exemplo, vou pra praia, vou levar a arma no carro. Você não pode fazer isso. Mas de repente a pessoa não tem habilidade. Mas pra você fazer a documentação, eu falo isso porque na minha casa mas a gente você não isso. tem o seu dia a dia como prática e tudo mais, como um policial que tem. Então... Concordo com você. Por isso que eu acho que as pessoas, elas não deveriam ser totalmente desregulado. Você vai como nos Estados Unidos. Você vai comprar um pão, você leva um rifle de troco. Eu acho que não deveria ser assim, mas eu acho que as pessoas que passassem por um teste psicológico, passassem por uma prova técnica, passassem por uma prova prática, pudessem ter o porte de armas. Você fala que existe. Não, existe, tal, você vai ter instrução, mas você não tem a prática, você pode ter a teoria. Por isso que eu acho que assim, não, a gente tem deve... que fazer o curso prático, você tem que saber manusear aquela arma que você está comprando para você ter. Eu falo porque eu fiz isso. Porque eu vou te falar, hoje na realidade do Brasil, como que funciona a tua segurança? Você tem que confiar 100% no Estado para te oferecer segurança. E eu não confio. Não dá para confiar 100%. Então por que o Estado quer cercear a minha liberdade individual de ter a minha arma para me proteger? Inclusive tem um vídeo do próprio Bolsonaro que eu acho muito bom, que ele mostra o caso de uma americana. Ela estava em casa lá com o filho dela e aí ela ouviu alguém forçando a porta. Ela ligou para a polícia e falou: polícia, tem alguém aí, estou vendo 2 caras com faca tentando invadir a minha porta. Sim, eu tenho uma arma e tenho um rifle aqui. O que eu faço? Aí a mulher falou assim: olha, eu não posso te falar para você atirar, mas você pode fazer, você tem que fazer tudo o que for preciso para você defender o seu filho. Ela foi lá e se defendeu muito bem. Se isso é no Brasil, isso não ocorre, né? Não, aconteceu aqui em Santo André, o cara foi roubar a casa, tinha cerca elétrica, tomou um choque, caiu dentro da casa. A família entrou com um pedido contra o dono da casa, porque o rapaz se machucou na cerca elétrica, ele estava entrando para roubar. Teve o caso da lança também, o cara se machucou, perdeu uma perna na lança. Enfim. Nós temos um ouvinte no WhatsApp, mandando aqui um áudio, vamos ouvir, Manda abraço. Aí, Bom dia, pessoal da rádio, bom dia a todos os ouvintes, que é o Rogério de Santo André. Vamos tirar essa corja, vamos mudar o país, vamos dar prioridade para as coisas essenciais para a gente, vamos colocar pessoas que não entraram lá nunca, vamos tirar a mesmice. Bolsonaro 2018. Mas o ouvinte, ele não se identificou aqui. Deixa eu te falar, esse quebra-quebra que nós tivemos aí a semana passada e tudo mais. Quebra-quebra, que foi uma zona de guerra, pegou né? fogo, Brasília, no Ministério da Agricultura. Literalmente. Botaram fogo lá, acabou com uma sala de reuniões. Ontem eu estava vendo o Fantástico, estava mostrando isso aí. O que você acha desses caras que, quando vão nas manifestações, acabam cobrindo o rosto? Eu acho o seguinte, cara, pensa uma coisa comigo. Eles quebraram, por exemplo, um ponto de ônibus. Quebraram também um carro, viu, o pessoal mostrando lá.
Era o ponto de ônibus que o Temer pega o ônibus? Era o carro do Temer? Então eu queria saber não mudou em nada a vida qual deles, é né? a eficiência dessa manifestação. Aí eu queria entender também o seguinte, quem é que vai pagar por isso? Que eu saiba sou eu e você, né? Porque o ponto de ônibus sai do dinheiro público. O dinheiro público vem dos impostos. Quem paga impostos, nós que trabalhamos. Então, Não quando sai o do cara... dinheiro deles. Exatamente. Do salário deles. Exatamente. Quando o cara quebra um ministério, quando ele destrói alguma coisa, na verdade quem paga a conta é a tiazinha que tem do trabalho acordar cedo para trabalhar, é ela que está pagando a conta, né? Não é o Temer. O Temer não vai falar, meu Deus, quebrar o ponto de ônibus, eu vou ter que pegar e fazer uma economia aqui para consertar o bem. Não. Ele vai continuar recebendo o mesmo salário, se ele cair, ele vai continuar recebendo a aposentadoria dele que ele vai ter, e todos os ministros Para as que... empresas dele que ele tem, ele está bem garantido na vida, né? Então não é assim que se faz manifestação. Arthur, o que é pior? Porque eu acho, na minha opinião, que existe dois tipos de manifestantes hoje. O que quebra e o que não sabe nada, como no seu canal, quando... Sim. O que é pior nisso aí? Com certeza o que quebra, cara. Quebra. Porque é o seguinte, cara, o cara que não sabe nada, ele tem o direito de não saber nada, né? A questão é essa, ele tem o direito de saber nada. Né? Ele tem obrigação, moral, moral porque tá lá na mas ele tem o direito de não saber nada. Eu tô aqui e não sei nada, tudo bem. E eu também tenho o direito de desmascarar ele. Eu também tenho o direito de mostrar como ele não sabe nada. A questão é, quando o cara quebra alguma coisa, ele não tem o direito de quebrar alguma coisa. Ponto final. Então assim, eu tô na manifestação e não sei nada. Beleza, cara. Como eu te falei, o cara tem o direito de estar lá e não saber nada, e eu também tenho o direito de ir lá e mostrar que ele não sabe nada. A questão é, quando o cara quebra, ele já está violando um direito, aí já é outra questão, ele já é um criminoso, ele já passa a ser um criminoso. Ele não é só mais uma massa de manobra, ele é uma massa de manobra criminosa. Entendi. Então tem uma bela O diferença. pessoal tá perguntando quando que você vai para Pernambuco. É aquela questão, cara, para ir para Pernambuco eu precisava de um bom motivo, porque vai tempo e dinheiro, e tá bem difícil. Mas eu espero que, sei lá, alguém que tem interesse em levar uma palestra minha pro Nordeste, enfim, entre em contato aí, quem sabe a gente consiga ir. Pra quem não sabe também, eu não cobro nada, tá? Minhas palestras são totalmente gratuitas. Porque teve um ex-presidente, né, que meu, cobrava você viu muito só? caro pelas palestras Ô, palestra que ele cara, dava. meu. Você dá uma palestra, Arthur? Dou palestra, cara. O pessoal costuma entrar em contato ou pela minha página mesmo, ou pelo contato@mamãefalei.com.br. As minhas palestras são gratuitas, eu só cobro, lógico, o deslocamento, e se for longe do estado, passagem e estadia, mas a minha palestra é gratuita. Tem o William, ele está perguntando assim: bom dia a todos da rádio, bom dia Arthur, gostaria de saber o que você sugere para lidar com a religião versus política. Sou ateu, como você, não quero eliminar a religião da política, porém deveria ter um equilíbrio igualitário, concorda? Concordo com você. Na verdade é o seguinte, eu não sou religioso, né? Mas eu não sou a favor de um Estado laicista. O que seria um Estado laicista? Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma professora queira entrar na sala de aula e dar aula com um crucifixo no pescoço. Eu não acho que deva ter uma lei estatal que impeça ela de dar uma aula com um crucifixo no pescoço. Tem muitos ateus que são radicais. Eu não me identifico com essas pessoas. O que a gente deve ter é sempre um Estado que não baseie suas leis em crenças religiosas. Então, por exemplo, se você pegar na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, as leis elas são baseadas, né? Alguns falam Sharia, alguns falam Sharia, que é uma lei totalmente baseada nos ensinamentos numa interpretação específica dos ensinamentos do Corão. Então, por exemplo, se você é uma mulher, você jamais poderia estar numa rádio se comunicando sem o véu, etc., por causa que Allah não deixa. Então, com véu ou sem véu não poderia estar. Então, transportando isso para o Brasil, eu não acho que a gente deva ter leis baseadas em crenças religiosas, sejam elas quais forem, né? Eu também não acho que devam ter leis que favoreçam ou prejudiquem determinadas religiões. A questão é, muitas pessoas confundem isso com aquela questão assim. Por exemplo, eu já ouvi falar que tem uma grande polêmica em relação a rezar o Pai Nosso dentro da escola. Eu não acho que deveria ter uma lei estatal que impeça ou que obrigue a leitura do Pai Nosso. Mas e se um budista quiser fazer uma oração budista? Que faça. Mas e se uma pessoa do candomblé, um bandista que queira fazer uma... Que faça. A gente não deve nem impor isso na grade curricular ou de maneira compulsória para todos fazerem, mas também não devemos ter leis que impeçam as manifestações religiosas de acontecer. É uma liberdade individual das pessoas. Perfeito. Tá aí, ó. Estamos recebendo aqui Arthur Doval, do canal Mamãe Falei.
Quem quiser acessar ou se inscrever ao canal? Muito fácil, só entrar no youtube.com/mamãefalei ou no facebook.com/mamãefalei. Eu prefiro que você faça uma conta no YouTube e me ajude no YouTube, por favor. Porque os vídeos são de melhor qualidade, e ainda por cima cai uns centavos lá na conta de vez em nunca, né? O pessoal do Pernambuco disse que vai ter um encontro nacional de estudantes de pedagogia, vai ser em Petrolina. É um bom motivo? Olha, infelizmente não é o suficiente, porque assim, é aquela questão, eu não sou contra esse tipo de coisa, tá? As pessoas têm que exercer o seu direito, se você quiser fazer um encontro de esquerda na sua cidade, você faça, desde que você não cerceie a minha liberdade, né? Então assim, eu não teria como gastar, sei lá, acho que uma passagem para lá e de volta gastaria uns R$3.000 mais a estadia para cobrir um evento desse. Infelizmente não tem condições. Mas vai mandando sugestão que vai que um dia dá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos também abrir um canal para nossas perguntas por telefone. Pessoas que não podem acessar as redes sociais. Se quiser mandar, pode questionar tudo, igual eu falo, pode questionar tudo. Você fala tudo, você responde tudo. Temos perguntas da região aqui, viu? Tá bom, vamos falar da região. Vamos falar. O André Luiz Santo André ele disse o seguinte: os prefeitos de Santo André, Orlando Morano e Paulinho Serra encontraram as cidades como um grande rombo deixado pelo PT. Por que governo administrado por sindicalistas sempre gera esse tipo de rombo? Olha, é muito boa essa pergunta e aí eu vou ter que generalizar a questão dos sindicatos. Vamos pensar o seguinte, hoje aqui no Brasil existe uma coisa chamada unicidade sindical. O que é unicidade sindical? Inclusive eu perguntei para um sindicalista isso na Paulista, ele não soube me responder. A unicidade sindical significa que, para uma determinada categoria, numa determinada região, você só pode ter um sindicato. Somado a isso, você tem o imposto sindical obrigatório, ou seja, um sindicato ele necessariamente recebe dinheiro e necessariamente não tem concorrência. Qual que é o estímulo que um cara desse tem para trabalhar em prol do trabalhador? Nenhum. Então, hoje o que a gente tem é literalmente uma máfia institucionalizada dentro da lei que recebe dinheiro, seja lá qual for a qualidade do trabalho que ele esteja fazendo, e não tem concorrência. O que eu sou a favor? Do fim do imposto sindical obrigatório, como está sendo tramitado agora na reforma trabalhista, e do fim da unicidade sindical, criando concorrências para sindicatos. Ou seja, o sindicalista ele vai ter que se esforçar para convencer você, trabalhador, que ele te representa. E aí, por que os governos de sindicalistas normalmente dão errado? Porque os caras não estão acostumados a trabalhar, eles não estão acostumados a competir e serem eficientes para que as pessoas aprovem o que eles estão fazendo. Eles estão acostumados a sentar numa cadeira e falar, aqui quem manda sou eu, me dê o meu dinheiro e não me traga concorrência. E é por isso que é tão ruim. O Danilo está perguntando o seguinte, o que você achou da absolvição da esposa do Cunha, pelo juiz Sérgio Moro? Aliás, o que você, já emendando aqui a pergunta do Danilo, o que você acha da justiça ter soltado também aí vários outros... Sim, assim, são pessoas aí. Nós estamos no meio de três questões complicadas. A primeira que é essa que ele falou da esposa do Cunha. Se não me engano, cabe recurso em segunda instância, o Ministério Público já está recorrendo em segunda instância, então ela ainda corre o risco de ser condenada. Eu acredito, não sei, não li a decisão, não sei tecnicamente onde que o Moro se baseou para inocentar a esposa. O que eu acredito é que o Moro está fazendo um excelente trabalho, ele é um cara extremamente sensato e com certeza ele teve motivos técnicos para fazer isso. Quais são? Não sei, não analisei, não li o documento, então qualquer coisa que eu falar aqui eu vou estar especulando, tá? O que eu acredito, tá, é que ele esteja fazendo as coisas de um jeito que mostra que ele está realmente seguindo à risca a lei, né? Não agindo de maneira pessoal, do tipo, vou prender todo mundo, não quero saber o que fez, vou prender todo mundo. Não, ele está seguindo a lei. Pelo menos é o mesmo aconteceria com os irmãos Batista. Aí é que tá. Nos irmãos Batista, o que nós temos é uma outra coisa, né? Eles foram, a questão deles é de Brasília, não é de Curitiba, lá do Sul. É lá de Brasília, e a questão deles foi, eles fizeram um acordo com o Ministério Público, aí não foi o juiz que decidiu, foi o Ministério Público quem oferece a denúncia de que se ele delatasse lá, fizesse a delação que ele fez, ele seria totalmente isento de culpa penal. E isso eu sou totalmente contra, né? Os caras podem arrumar o motivo técnico que for, só que se você comparar
com outras questões, inclusive aqui do Brasil, você vai ver que o que teve não foi uma delação premiada, foi uma delação ultra premiada. Se você pegar, por exemplo, o caso do Marcos Valério, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão e o que ele fez foi muito menor, Então, o que os irmãos batistas fizeram, além de toda a corrupção que eles geraram aqui, eles ainda tiraram um sarro da população, uma vez que depois que eles pegaram essa delação premiada, eles ainda cometeram um crime financeiro de se favorecer de informações privilegiadas para ganhar dinheiro. Ganharam não só com as ações das próprias empresas, mas também vendendo e depois, exatamente, mas também com a compra de dólares. Então, quer dizer, o cara, além dele ter roubado bilhões aqui do Brasil, ter gerado um prejuízo equivalente ao PIB de um país pequeno aqui para o nosso país, ele ainda por cima foi lá e, que nem um ladrão de galinha, ainda comprou dólar. Tipo, eu tenho informação privilegiada, sei que o dólar vai subir pra caramba. Então, quer dizer, o cara tirou sarro da população. Você acha que com tudo isso que a gente está passando agora, Lava Jato, parece que a corrupção agora aflorou de vez, você acha que vai diminuir ou vai acabar a corrupção agora? Olha, é uma boa pergunta. O político vai ficar com o pé atrás agora toda vez que for É uma excelente pergunta essa. ilícitas? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: todo político que chegar num palanque e falar assim, eu vou acabar com a corrupção, ele está mentindo. Não, ele está mentindo. Porque é impossível você extinguir a corrupção. O que você pode fazer é diminuir ela a um nível praticamente insensível para a população. A um nível insignificante. Como que a gente diminui corrupção? E aí é uma opinião minha, né? Pode ter um monte de gente que vai discordar. Eu acho que a gente só diminui corrupção diminuindo o poder do Estado. Você só tem tanta corrupção na Petrobras porque a Petrobras está na mão de poucas pessoas. Então você acumula poder na mão de poucas pessoas. Se você não pode confiar no ser humano como um todo, com o poder acumulado, por que você vai acumular esse poder, inclusive nas pessoas que têm mais estímulo para serem corruptas, que são os políticos? Então, eu acredito assim, depois de toda essa lavagem que está sendo feita, com certeza os políticos vão pensar 10 mil vezes antes de corromperem. A questão é, hoje, a gente não adianta só trocar as figuras, a gente tem que trocar as ideias que mudem o país. Hoje, vamos dar um exemplo hoje, que entra um presidente novo, entrou, sei lá, o Joãozinho. O Joãozinho entrou. Se ele quiser fazer um novo Petrolão, ele consegue? Ele consegue. Porque todas as ferramentas que ele precisa para fazer um novo Petrolão estão aí. A Petrobras ainda é monopólio, a Petrobras ainda é um cabidão de empregos. Então, assim, eu acho que além de trocar das figuras, a gente tem que mudar as instituições, mudar as ideias que vão fazer o Brasil andar. Né? E o Aécio? O Aécio, hein? E o Aécio? Falar o quê? Aécio Guerreiro do povo brasileiro. Essa questão do Aécio, o que você pode falar quando a justiça vai colocá-lo na cadeia? Olha, cara, quando a justiça vai colocá-lo na cadeia, eu não sei. Eu espero que muito em breve, porque para quem não está inteirado das coisas ainda, o Aécio Neves, olha só, isso eu acho que ele é um exemplo da confiança que o político tem. O cara, ele tinha tanta confiança que ele não ia ser investigado, que vamos dizer assim, que a operação não ia chegar na porta dele. Ele tinha um documento em casa chamado Caixa 2. Não, e ele disse que não é assim, né? Não é por Não, aí. igual o Lula. Você viu? Não Tem sabe de assinatura nada. nesse documento? Não tem. Você viu eu fazendo esse documento? Então foi alguém que colocou lá. Quem achou que explique. Agora, fala pra mim. O cara tem um documento dentro de casa, escrito CX2. Cara, não é tirar sarro da cara da população. Fala pra mim, velho. Você é a favor você estava falando agora que o político ele tem uma ferramenta na mão, é lógico. Agora, você é a favor, então, que tire essas ferramentas, é lógico, da mão do político, que seria a privatização das empresas? Com certeza, eu sou a favor. Aí Talvez tá. essa. E agora eu vou fazer é a uma solução? divulgação aqui, uma divulgação legal aqui. Eu inventei uma palavra. Você acredita que eu inventei uma palavra? Eu inventei uma palavra chamada concorrencialização. Uma palavra complicada, mas que ela passa um conceito muito legal. Concorrencialização. Eu tenho muita experiência em ir na rua e conversar com pessoas que discordam de mim. Então, quando você chega pra uma pessoa e fala assim, eu quero privatizar, o cara já torce o nariz. O cara ouve a palavra privatização e ele já associa a tirar o bem do Estado e dar na mão de oligarquias, né? Então, por que eu sou a favor de uma coisa diferente, que é a concorrencialização? Eu sou a favor da privatização de empresas e da desregulação de mercado. Vou dar um exemplo prático. Aqui em São Paulo a gente tinha a Telesp.
O Fernando Henrique privatizou. Se ele não tivesse privatizado, a gente estaria numa situação ainda pior, com certeza, com as linhas telefônicas. Só que as linhas telefônicas ainda são ruins e são caras. Por quê? Porque existe uma agência reguladora chamada Anatel, que na prática ela só serve para que não crie concorrência para as empresas que estão aí. Então, se você é da Oi, se você é da TIM, se você é da Vivo, você é amiguinho ali do governo, você vai lá, você forma um cartelzinho ali com a Anatel e não deixa a concorrência entrar. Por isso que eu sou a favor da concorrencialização, ou seja, não só privatizar, mas acabar com as agências reguladoras. Então, eu vou dar um exemplo. Mais opções eu vou dar um exemplo prático para você. Aqui na rádio nós estamos usando o Facebook, que é um instrumento privado e desregulado. Nós estamos usando o WhatsApp, que é um instrumento privado e desregulado. Eu vim para cá usando o Waze, que é um instrumento privado e desregulado. Todos esses serviços são bons e são gratuitos, porque não tem regulação. Se alguém quiser criar uma rede melhor do que o Facebook, fique à vontade. É por isso que o Facebook se esforça tanto para ser sempre o melhor. Agora, qual é o estímulo que tem meia dúzia de empresas que têm o mercado fechado na sua mão? Nenhum. Então, só privatização não resolve. Você tem que privatizar e desregular o mercado. Concorrencialização. O José Carlos de Santo André está perguntando assim: ontem o Caetano Veloso e outros artistas fizeram um show no Rio a favor das diretas já. E pediram a volta do Lula. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho um recado muito bom para eles. Se essas diretas já valem também para a Venezuela. Porque o pessoal da Venezuela quer votar. Essas diretas já valem também para o pessoal de Cuba? Porque o pessoal de Cuba quer votar. Então, se valer, eu vou lá e participo do show junto com eles. Aproveitando já o gancho dessa pergunta, há 2 semanas atrás, mais ou menos, o ex-presidente Lula esteve aqui em São Bernardo, mora aqui em São Bernardo, ele acabou comentando, e ele comentou uma frase, e nós abrimos até uma enquete aqui. Ele disse que o PT, ele tem o segredo para combater a corrupção. Ele tem um segredo? Ele pode ensinar. Ele só não conta pra ninguém. Ele pode ensinar. O que você achou dessa frase? Que ele pode ensinar. Eu acho que ele pode ensinar a acabar com a corrupção. Eu acho o seguinte, cara, se você pegar grandes... Não, então, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Você sabe que, até pegando um gancho aqui, você sabe que tem um filme muito bom que chama Prenda-me se for capaz, que é um cara que ele era tão bom em falsificar as coisas, cheques, dinheiro, etc., que depois que ele foi preso, o pessoal falou assim, ó, a gente alivia a tua pena se você ajudar a gente a combater novos falsificadores. E até hoje ele trabalha para o governo americano. Então eu acho que no caso do PT, a gente poderia fazer isso. Pega os grandes bandidos e fala o seguinte, ó, a gente vai te prender pro resto da sua vida, tá? Isso aqui não tem negócio. Mas pra gente não prender também, sei lá, membros da sua família, ou pra gente não confiscar todos os seus bens, por que você não ajuda a gente aqui a combater a corrupção, ensinando a gente como você fez? E esse é o que foi aprovado no Brasil há pouco tempo, que é o caso da delação premiada. Certo. O Antônio Carlos de Diadema está dizendo assim, que se você é a favor do golpe de reforma que quer acabar com o direito dos trabalhadores. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar para ele qual que é o direito que está acabando. Com certeza ele não vai saber essa resposta, porque não está acabando com nenhum. Mas se você quiser saber se eu sou a favor da quebra dos direitos trabalhistas, sou totalmente a favor, porque hoje os direitos trabalhistas, eles não favorecem o trabalhador, eles favorecem o governo. É assim que funciona. Tá certo. Ó, infelizmente, nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Eu só quero mandar um abraço pro Conrado, ele tá lá em Porto, em Portugal. Muita gente legal. Participou de fora. Arthur, o canal youtube.com/mamãefalei ou facebook.com/mamãefalei. Quem quiser me seguir no Instagram também, é tudo junto, sim. Arthur Moledoval. Que peninha que acabou, vem chegando aí Júlio César, o nosso papo tá super muito gostoso. Muito obrigado, aqui. Arthur, que foi ótima entrevista. Obrigado a vocês pelo convite. Desculpa, pessoal, que a gente não deu tempo de ler. Não, teve muita muita pergunta, no Facebook, muita gente no de WhatsApp, fora. Entendeu? Mas infelizmente não deu pra gente fazer, mas foi um papo legal. Foi maravilhoso. A gente obrigado conhecendo. pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Vem chegando o Júlio César, voz amiga do rádio. Amanhã a gente se vê a partir das 9. Obrigado, Arthur. Obrigado, Andressa. Beijo, gente. Até amanhã. E todos do ABC em Dia. Valeu. Tchau.